parte da formação territorial daqui de Lavras mesmo, né? E o que é sertão? Né? Sertão, na verdade, é um local difícil de chegar, né? Não necessariamente um lugar seco, mas um lugar difícil de se chegar. E porque barroco, a gente estava ali no auge, vamos dizer, né? No barroco, aonde a gente acaba de descobrir ouro e diamante nas Minas Gerais, então isso faz com que a gente traga todo tipo de arte do mundo inteiro para cá, para a nossa região, né? E o que faz Minas Gerais ter 60% de todo o patrimônio cultural do Brasil. Então, é um privilégio, né? E então, a intenção da gente poder abrir esse espaço através da ANCEP. Muito obrigada, Everton. É assim com muita felicidade mesmo, com muito carinho. Até quando eu entrei aqui dentro e vi o cartaz da associação, vi no painel, né, já sinalizando que existe uma associação, isso para a gente que vem desde o início sonhando junto com o Everton, a realização desse momento, né? Então você ter uma associação que pensa na educação patrimonial, que tem como proposta a preservação dessa história bacana que a gente viveu aqui e também de resgate, né, de histórias que estão guardadas. Não é uma coisa fácil, a gente precisa ter retorno financeiro e a gente sabe o que é lidar com financiamento público-privado, não é? Então não é algo simples, mas é algo também muito gratificante. E quando o Everton estava procurando uma pessoa, né, que pudesse fazer essa corruptela, nós pensamos então na universidade, trabalhar na UFLA, fizemos um convênio por meio da Diretoria de Relações Internacionais da universidade e a partir daí, depois de quase um ano e meio, de muito diálogo e muita discussão com a Legarda, que é a universidade em Roma, nós conseguimos concretizar o projeto. Mas esse ponto que o meu irmão escreve é sobre o Barros, o seu Antônio de Barros, que é o meu avô. Tá? Quem vai querer? Esse é o nome do conto. Os ponteiros do relógio ainda não tinham passado das 6 da manhã, mas a decisão de fazer uma viagem de Belo Horizonte para Sete Lagoas, que é a cidade onde meu avô nasceu, visitar os parentes já havia sido tomada semanas antes. Era um domingo que amanhecia com o céu claro, anunciando um dia sem chuva, com pouca umidade, mas de temperatura amena, para os padrões de BH, típico domingo de final de outubro, início do inverno. Um dia ótimo para viajar e visitar os parentes. Naquela época, as distâncias eram maiores. Ir a Sete Lagoas era quase considerado uma viagem, mesmo para alguém acostumado a cortar as estradas desse mundão brasileiro, no lombo de um caminhão queixo duro, como o nosso caminhoneiro aposentado pelo Ministério da Agricultura e sua esposa, que por vezes também se aventurou como companheira nas longas jornadas pelas estradas distantes. Então, meu avô era caminhoneiro no Ministério da Fazenda.
A bagagem já estava arrumada de véspera. Assim, afinal, então, a dona Zulmira não queria deixar nada para trás. E não gostava de perder hora. E mineiro, que é mineiro, não perde o trem. Na pequena bolsa de mão, ainda aberta, para o caso de ser necessário colocar mais alguma coisa, dava para ver os panos de prato, as colchas de retalho, feitos pela dona Zulmira, que seriam presentes para a parentalha, né, toda, lá em Sete Lagoas. Via-se também os vidros de doce de abóbora, tudo feito em casa. Aliás, diga-se de passagem, esse doce, posso sentir até o gosto dele, né? A roupa de viagem esperava ansiosa pelo passeio. Esticado em cima de uma cadeira, terno de cambraia de linho azul marinho, gravata de lista branca e azul, camisa branca formidavelmente passada, cinto preto e o sapato de sola de couro e cadastro. Isso era um bom esquema, né? Só andava de terno, de chapéu. Impecavelmente ilustrado a ponto de poder se pentear ao seu reflexo. Aquele sapato ilustrado. E o chapéu, não se sai de casa sem ele. Clássico de abas curtas, modelo fedora. Antônio de Barros era um homem alto, de porte atlético. Apesar de seus 70 e muitos anos, vozeirão de trovão daqueles que se escuta lá na sala do fundo do quintal, orgulhoso do seu bigode denso e crespo, não é? E aí ia o seu Antônio, tudo pronto, bagagem conferida, roupa vestida, Antônio de Barros e seu vozeirão de trovão. Rumos, Zul, vamos, Zul, como ele chamava a dona Zulmira. Nosso rumo já está marcado, não é? Mais uma conferência no fechamento das janelas e na porta da cozinha, passo a chave na porta da sala, passo a corrente do cadeado no portão, corpo ereto, cabeça erguida, passos firmes, na mão esquerda a bolsa de napa com os mimos para a parentada, o braço direito entrelaçado com os da companheira. Seguem cumprimentando solenemente os vizinhos em direção ao ponto de ônibus que os levava até a rodoviária. Bagagem acomodada no compartimento interno do ônibus, logo acima das cadeiras 1 e 2. Lugar preferido do seu Antônio de Barros. Para viajar, afinal, ele gostava de ver a estrada, sumindo por debaixo dos ônibus, e de observar a destreza do motorista conduzindo o bruto na estrada fora. Britanicamente ou mineiramente, né, o sete Alagoano, não é, parte da rodovia rumo ao seu destino. A viagem segue tranquila. No domingo, às 7 da manhã, o trânsito já era intenso em Belo Horizonte em meados dos anos 70. Fluía tranquilo naquele momento. E a viagem se anunciava faceira e prazerosa para todos os passageiros. A lotação era completa. Havia espaço para pelo menos mais uns 20 passageiros. Isso era comum, visto que o ônibus fazia paradas regulares no trajeto para embarcar e desembarcar as pessoas ao longo do seu percurso. Foi em uma dessas paradas, né, que o ônibus fez, estão na atual estação Trevo Morro Alto, em Santa Luzia, que um grupo de 8 ou 10 jovens, trajando shorts e camiseta de uniforme de um time amador, embarcaram no ônibus com destino a Pedro Leopoldo, para encontrar o restante do time que iria participar de uma partida de futebol. Afinal, se o domingo de sol e temperatura amena era um bom dia para viajar, também seria um ótimo domingo para uma tarde numa partida de futebol, não é? Os jovens estavam entusiasmados. Barros, que na juventude fora
time amador do bairro São Paulo comentou com o Azul, né? Os meninos estão animados. Tomara que guardem essa animação para o jogo, né? Mas cerveja e cachaça não combinam com bola. É sempre melhor deixar para comemorar depois, né? Antes não. Ele já havia observado que alguns estavam ali meio que altos, né? Todos se acomodaram lá no fundão do ônibus. Infelizmente, a animação da algazarra e de todos ali que estavam foi tirando um pouco o sossego e a tranquilidade da viagem. O cobrador foi cobrar as passagens, alguns tinham dinheiro e outros não. O cobrador, intimidado, disse: tudo que eu recebo, 5 passagens, e o resto viaja de graça. Mas nada de bebida e bagunça, por favor. Está dando ali uma controlada no ambiente. De nada adiantou os apelos. Parece que foi até pior. A bagunça aumentou, o barulho era terrível e incomodava a todos. O motorista parou o ônibus no acostamento para uma passageira descer. Aproveitou a parada e foi até o fundo do ônibus e solicitou que fizessem silêncio, que se acalmassem, ficassem quietos, pois foi só o ônibus reiniciar o trajeto e tudo piorou. Aí que a bagunça e a algazarra começou a funcionar lá no fundão do ônibus, né? E agora, com agressões verbais e palavrões contra o motorista e o cobrador. Aqui quem manda é nós, né? Ué, motorista é um mané. Uai. Se bobear, o cachimbo cai. 1, 2, 3, 4, 5 mil. O motorista vai para a ponte que partiu, né? Nesse momento, o seu Antônio de Barros, né? Fica de pé, coloca o seu chapéu, dirige-se o olhar para o fundão e com o seu vozeirão bravo, né? Fala para os arruaceiros: vocês jovens estão desrespeitando e incomodando a mim, a minha esposa e os demais familiares que estão aqui no ônibus. Sugiro que vocês fiquem quietos e parem com essa falta de educação. E aí, gente, o que aconteceu, né? Que é isso, vovô? Fica calma aí. Que é isso, né? Que bobagem que é essa? Se o senhor vai nos bater, vai ser com a sua bengala, né? O povo usava uma bengala, realmente, sempre, né? Não que ele precisasse, era charme, né? Aí, novamente, com aparência calma e serena, o vovô levantou-se e dirigiu-se ao motorista, sugerindo que o mesmo parasse o ônibus no acostamento. Ônibus parado, o vovô vai ao fundo do ônibus e uma distância de pouco menos de 2 metros dos arruaceiros, que sem entender olhavam para ele com a cara de interrogação. Mete a mão esquerda no bolso esquerdo do paletó, do terno azul que ele estava, e retira de lá 3 balas de calibre 38 que estavam no outro bolso. Com a voz firme e grave, mostra as balas para os arruaceiros e pergunta: quem vai querer? Aqui tem 3 e aqui do outro lado tem mais 6. Mostrando com a mão direita o 38 na bainha do cinto, né, que ele escondia na parte traseira do paletó, não é? Vocês podem seguir quietinhos aí e em silêncio até Pedro Leopoldo ou desembarcar aqui e seguir o resto a pé. Decidam-se, né? O silêncio mais uma vez foi ouvido no fundo do ônibus, só que dessa vez nenhuma gargalhada foi ouvida, nenhuma voz zombeteira se arvorou. Senhor Antônio de Barros voltou para o seu lugar na poltrona número 1 e solenemente disse ao motorista: toca aí, filho. Vamos em paz. A viagem se mostrou novamente faceira e prazerosa, tranquila até Pedro Leopoldo e mais ainda até 7 Lagoas. Né? Muito bem.
Então, aqui, quando a gente vê esse ponto, por exemplo, na minha cabeça foi vindo toda aquela imagem, né? Foi muito bem descrito ali, parece, né? E então a forma de se vestir, o costume, como é que era antes, como é que era o comportamento também. Então, assim, quanta coisa que a gente pode ver numa literatura ali, né? E em várias outras poesias também, a gente consegue ter noção de como é que era o nosso meio ambiente, o nosso modo de vida.